O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 15 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar que hoje é quarta-feira, sim, o dia da deliciosa feijoada, qual eu comerei na próxima quarta. E aquela que vai com aquela réstia mágica de coentro por cima. É, gente, vamos aproveitar. E nunca se esqueçam de que a feijoada é sempre acompanhada de uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Que não tiver mãos em posição de prece, muito respeito. Que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Regressamos ao quadro Verdade Alienígena. Hoje, dando sequência ao estudo deste livro aqui, UFOs captados por câmeras, do grande mestre Ryuho Okawa. E mais precisamente, ao estudo complementar dentro dele, que é do livro Cartas de uma Morta, em que o Chico Xavier psicografou uma mensagem de Maria João de Deus, sua afinada mãe. E ela traz informações do quê? Do planeta Marte. A gente precisa entender algumas coisas, fazer algumas ponderações antes, porque dentro desse multiverso que nós estamos, e nos outros também, existem planetas como a Terra, em que a vida está ativa, planetas em que a condição de fazer a manutenção da vida deixou de existir, portanto ele está vazio, um planeta baldio, digamos assim, e planetas que estão prestes a adquirir a condição de abrigar vida nele. Eu vou dar um exemplo bem mais ou menos aqui, por exemplo, tempos atrás, quando eu lia matérias relacionadas a Marte, eu tinha a impressão de que Marte estava adquirindo a condição de abrigar vida. Eu tinha essa impressão e dentro do sistema da Terra bola, não da Terra plana, a partir da proximidade com o Sol, a vida teria migrado de Vênus para a Terra e migraria da Terra para Marte, já que a radiação solar aumentaria de intensidade e tornaria a vida inviável na Terra. Ou seja, os seres humanos teriam que ir para Marte e, com o aumento da atividade, de margem para outros planetas. Contudo, agora, com o acréscimo de novas informações, sabe-se que a vida está no subterrâneo de Marte. Marte não tem condição externa de manter a vida na sua crosta, mas sob ela. Não na parte externa, mas na parte interna da crosta marciana, teria a Marte Oca lá. Como dizem que tem a teoria da Terra Oca, existe a Marte Oca.
E, dando sequência ao término do último programa, em que o sistema dimensional funciona como as camadas de uma cebola, a quarta envolve a terceira, a quinta a quarta, e assim consecutivamente. Nós vamos trabalhar hoje na camada, a cebola de hoje, digamos assim, seria Marte, e a camada seria a quarta dimensão marciana, onde, enquanto estava transmitindo essa mensagem, a mãe do nosso querido Chico Xavier, a senhora Maria João de Deus, estava lá, estava na quarta dimensão marciana, por isso ela nos trouxe informações frescas da fonte. Ok? Mas vamos voltar ao estudo e na sequência nós vamos conversando a respeito, porque tem muita coisa a se tratar hoje. De volta ao livro Cartas de uma Morta, que foi psicografado por Chico Xavier, mais especificamente para a mensagem de Maria João de Deus, alcunhada de O Planeta Marte, em que se lê o seguinte: meus amigos, é com permissão dos nossos guias dos planos superiores que desejo prosseguir nesta noite as minhas narrativas de além-túmulo. Quando ela fala planos superiores, são os espíritos da quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão e por aí vai. Não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas e nem derrogar os decretos do Altíssimo que, do lado de cá, nos merece a mais sublime de todas as venerações. Sim, ela está mais perto de Deus do que nós. Escrevo estas impressões somente objetivando a consolação dos que sofrem, visando a amplitude das esperanças dos que nos compreendem, as fiam de que aguardem, confiantes na bondade de Deus, o prêmio compensador da vida em outras paragens mais felizes, onde a alegria não se extingue, como na terra, e a paz é uma vibração permanente do pensamento de todas as criaturas. Interessante. Em Marte, a paz é uma vibração permanente do pensamento de todas as criaturas. Vamos entender isso. Ou seja, este trecho dá a entender que, mesmo no plano atemporal, há uma evolução, um desenvolvimento, sim, o quarto pilar da filosofia Rap Science. Dado que, quando é dito que a alegria não se extingue como na Terra, se evidencia a inexistência do inferno. Sim, pois o inferno é um conceito, um produto do pensamento. Ou seja, em Marte, os marcianos aprenderam a pensar assim: se não há um inferno, ou seja, é que as pessoas em Marte chegaram a um nível de evolução, as pessoas, os marcianos, as pessoas, dizem que tem humanos lá, agora fala-se muito da viagem da SpaceX, que levaria humanos para lá, humanos para viver onde? Nos subterrâneos, nas edificações de Marte, ou seja, para viver lá, não se pode ter uma mente desequilibrada, ou seja, eles conseguiram equilibrar o pensamento, ou seja, não existe o inferno na quarta dimensão marciana como existe na quarta dimensão terrena. Não quer dizer que outros planetas não existam, mas a senhora Maria João de Deus está deixando claro isso, não existe inferno, ou seja, eles adquiriram um equilíbrio, um pensamento natural, digamos assim, que se mantém estável e não gera pensamentos nefastos. O que é o inferno? O inferno é a repetição de um ciclo do mal, de um pensamento nefasto que a pessoa tem. E o que? Gerou um desenvolvimento na quarta dimensão. Porque na quarta dimensão tem que ter, a pessoa quando chega lá tem que estar com o pensamento estável. Ou seja, ela é um exercício também na quarta, porque a quarta é o plano do pensamento. Para não criar uma egrégora infernal que se manifestará na Terra. Nós vamos tratar disso mais na sequência. Tem coisas muito polêmicas para se falar hoje. Voltando, aqui tenho aprendido que há mundos de todas as espécies. Atenção, aqui tenho aprendido que há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza, como a essência dos pensamentos das almas. Logo, há o mundo de dor,
de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. A Terra é considerado um mundo de aprendizado. Tanto é que o mestre Okawa fala que aqui é onde nós completamos o nosso caderno de exercícios. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazios e abandonados. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Sim, não tem por que ter planeta se não há vida nele. Claro, como eu disse no começo, há planetas que perderam essa condição e planetas que estão adquirindo. Ou seja, aqui nesse multiverso, como nos outros, tudo está em constante transformação. A terceira dimensão, uma das características dela é que ela está sujeita às intempéries do tempo. Ok? Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Ou seja, há uma natureza no cosmos. É aquela coisa que se fala do equilíbrio cósmico. Para manter o equilíbrio cósmico, todos os planetas, um influencia no outro. Não existe essa coisa de que, que só fala a distância não vai permitir. Não, influenciam sim. Porque almas migram de planetas para planetas. Povos migram de planetas para planetas. Ou seja, o universo está num constante processo de harmonização. Às vezes há desarmonização, sim. Às vezes numa orquestra, um músico erra, desafina, mas tem um maestro para acertar as coisas. Ou seja, o grande geômetra, Deus. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. E toda a vaidade do homem toda a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo. Claro, isso aí é o pensamento iluminista. Eles criaram. Primeiro eles falaram que o homem nada mais é do que um macaco doente, que ficou doente, perdeu os pelos e por alguma razão desenvolveu o pensamento. Depois falaram, como eles nunca viram um macaco pilotando uma nave espacial, não pode ter vida em outro planeta. Aí diz a senhora Maria, João de Deus, é toda a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo, mesmo porque a Terra é um dos planetas mais obscuros e mais repletos de amargura para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredoras que a evolução do sentimento e do raciocínio pode facultar. Ou seja, para quem experienciou a felicidade morredora, ou seja, a pessoa foi daqui em plenitude para a quarta dimensão, ou seja, nós, as pessoas falam, ninguém leva nada daqui, se nós levamos os nossos sentimentos, nós levamos o intelecto, nós levamos a felicidade. Quando você chega no outro plano, e você vê, por exemplo, uma egrégora marciana sem inferno, e você vê egrégora infernal, que é uma desgraça, que a Terra é parte do inferno. É um negócio assim, impressionante. É duro, cara. A Terra é um planeta obscuro. É o principal planeta do universo, sem dúvida. Aqui é o principal planeta, onde nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Contudo, por isso que vem tantos alienígenas para cá, todos eles querem a Terra. Aqui é o reino. Na Cabala, a árvore da vida, a 10ª Sefira chama-se Malkuth. Malkuth é o reino, é onde está a Terra. Mas ela não seria uma representação de toda a terceira dimensão? Não. Sim, e ao mesmo tempo não é, porque ela concentra toda a terceira dimensão na Terra. A Terra é um planeta muito especial e por isso todos querem a Terra e querem tocar a humanidade daqui. Para as almas assentradas no amor, a Terra é bem o recanto do exílio das sombras. Sim, eles transformam a Terra no inferno
para nos tirar daqui. Aí a ideia deles é nos tirarem daqui, tirar os humanos daqui e tomar conta. Vão manter uma parcela da humanidade? Sim, vão manter os escravos, porque eles querem que os humanos sejam seus escravos. E os humanos parecem que têm vocação para a escravidão. Todavia, vós outros, os que estudais, tomados da disposição benéfica de conhecer a vida espiritual e, em suas mais remotas e múltiplas modalidades, deveis arquivar no coração o tesouro divino da esperança. Claro, esperança é um termo errado, quer dizer esperar, mas não é no sentido de ficar inerte, é no sentido de atuar. Você só vai... A espera, no caso, é só uma questão de tempo para evolução apenas. Mas não que o cara deve estar parado, ele tem que estar em constante atuação. Porque a esperança, no sentido de esperar, é um inferno. Porque a pessoa fica sempre na expectativa de que algo vai acontecer. Algum agente externo vai intervir aqui em nosso favor. Ou seja, isso é errado, é o conceito errado de esperança. A gente não pode esperar a atuação do agente externo. A gente apenas aguarda o momento de estar pronto para auxiliar o agente, para sermos o agente externo. É uma questão de tempo para nós sermos esse agente externo. A esperança no sentido do quê? De não ter pressa, de fazer projetos a longo alcance. Esse é o sentido da esperança. Fazer um projeto a longo alcance e ir desenvolvendo esse projeto para evoluir. Não no sentido de ficar inerte, como gente fica, alguma coisa vai acontecer. O brasileiro adora essa frase. Acho que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Não vai acontecer nada. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. É uma das leis de Newton. Toda ação gera uma reação. Se não há ação, não há reação. É simples. Então a gente tem que parar com essa questão de esperança e ficar, ai meu Deus, vai cair, não vai cair nada do céu. Nós é que temos que levar as coisas para o céu. Voltando, na atualidade as dores vos assediam, sabeis que a vida não se circunscreve no âmbito mesquinho do orbe terráqueo. Se na atualidade as dores vos assediam, sabeis que a vida não se circunscreve no âmbito mesquinho do orbe terráqueo, ou seja, não se restringe à terra. Tem gente que acha que a vida é só sofrer. Eu fico pensando nessas pessoas que vão nessa visão iluminista e não creem na transcendência e vivem sofrendo. Isso daí, gente, é um inferno em vida. E esse inferno continua na morte. Por quê? Porque é o inferno cíclico. A pessoa não resolveu o seu problema aqui. Ela leva esse problema para outro plano. Por quê? Como eu falei, ninguém leva nada. Que nós levamos, sim. Nós levamos a felicidade, o intelecto, os sentimentos. Agora, se o cara é burro, se o cara é triste, se o cara tem maus sentimentos, isso vai com ele também. E lá ele não evolui. Lá ele fica revivendo essa desgraça eternamente do mesmo modo que ele faz isso aqui na Terra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo conhece a condição. Eu sou um amigo meu que fala, ele usa o termo mulher para-raio. O que é mulher para-raio? É aquelas mulheres que só sai com traste. Vocês conhecem? Todo mundo tem uma amiga que é a mulher para-raio. A mulher sai de um relacionamento de merda e entra no outro. Terminou aquele relacionamento de outro. A mulher não aprende, cara. E se entrega pro outro, desesperada. Se entrega como se fosse o último homem da face da terra. Aí o homem mete o pé na bunda dela. Não quero mais saber de homem. Não. Agora eu vou me emendar, não sei o quê. Daqui a pouco já está agarrada no outro traste. Isso é inferno. Isso continua lá em cima. E não se restringe só a mulher para-raio. Se restringe a tudo na vida. Esses comunistas aí, o inferno comunista, eles vão para outro plano, eles querem viver naquele inferno comunista. A eterna Havana deles, eles têm um setor infernal lá que é a Havana. Eles vão lá ser escravos do Fidel Castro eternamente. Fidel Castro é o demônio que eles cultuam. Esse dia teve uma xarope evocando o diabo em rede nacional. O diabo que ela evocou é o Fidel Castro.
No caso foi o diabo encarnado. Ele foi o anticristo. Voltando, patrimônio da criação e divindade de todas as coisas. Ela é a vibração luminosa que se estende pelo infinito, dentro de sua grandeza e do seu sublime mistério. Sim. Sim. A vida continua, porque a ânima que está dentro de nós, ela é produto da centelha divina. Essa luz que está dentro de nós, ela prossegue. É o patrimônio da criação e divindade de todas as coisas. Patrimônio da criação e divindade de todas as coisas. A ânima é ela, a vibração luminosa que se estende pelo infinito, dentro de sua grandeza e do seu sublime mistério. Ou seja, a ânima é eterna, ela não acaba. A vida transcende a morte. E aí, eu quero terminar, já estou indo para a parte final, eu quero encerrar esse programa com muita polêmica. Eu falo muito da egrégora, questão de egrégora. Um dia eu vi uma moça falando de egrégora, ela nem sabe do que está falando. Nossa senhora, as pessoas falam de cada coisa, dá até medo. A egrégora são as cidades celestiais, os palácios celestiais. E eu estava falando outro dia com um amigo meu, e entrou essa questão aqui, ele falou, é possível eu ter um planeta só meu? Eu discutindo exatamente isso daqui. É possível, pô. Eu queria ter um planeta só meu. É possível? Eu falei, perfeitamente. Você tem que, primeiro, descobrir um planeta no universo, nesse multiverso, que primeiro esteja desabitado. Segundo, ele esteja criando as condições de vida dentro dele. O planeta é um ente vivo. Ele não morre. Ele fica velho apenas e fica desabitado. Mas o planeta também é uma entidade viva. Você pode ver que na Terra tudo vida gera vida. A pessoa morre, os vermes a comem, o corpo já tem aqueles bigatos, já começa a nascer vida da morte. Não existe a morte. Tudo vira vida. É impressionante. Isso é porque a Terra é um ente vivo. Aí você tem que descobrir um planeta que esteja se tornando um ente vivo. Segundo, mentalmente, você tem que criar uma egrégora na quarta dimensão dele. Essa egrégora vai ser sua. Você vai criar lá um palácio celestial. Isso é um trabalho, gente. É um trabalho que envolve muita meditação, muito conhecimento, muito estudo dos mistérios da tradição esotérica, tanto ocidental quanto oriental. E na quarta dimensão dele, você vai criar uma vida. Uma egrégora. E essa egrégora, você vai ter que convidar vidas, lembra? Como eu acabou de falar aqui. De novo. Patrimônio da criação e divindade de todas as coisas. Ela é a vibração luminosa que se estende pelo infinito dentro de sua grandeza e do seu sublime mistério. É a ânima. Você vai trazer outras ânimas para habitar essa egrégora. E, consequentemente, à medida que esse planeta for se tornando capacitado para desenvolver a vida, é aquilo que se diz assim em cima como embaixo, assim na terra como no céu. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sempre é essa troca da quarta com a terceira dimensão. E, consequentemente, surgindo vida na terceira dimensão, condição de vida, no caso, você vai ser a vida. Essas ânimas que você trouxe vão se animar, vão encarnar nesse planeta e vão começar a habitá-lo. E vão começar a desenvolver o quê? Uma humanidade lá feita a sua imagem e semelhança. Eu vou ser o Deus desse planeta? Não, você vai ser o espírito guardião dele. Mas você vai ser o representante de Deus nele. Por isso você precisa ter uma mente limpa, uma mente equilibrada, para você não criar um planeta infernal. Existem planetas infernais? Existem. Nós vivemos num deles. Ele foi criado pelo ser infernal? Não. Mas nem precisou. O homem, boa parte da humanidade, foi na conversa de alienígenas malignos e se encarregou de fazer o serviço. Ok? Dito isto, eu encerro
o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e por via indireta. Por via indireta, os meus livros, aqui a Máquina da Verdade, ó, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aí ó, o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester. A leitura é sempre boa, gente, porque a leitura a gente vai irrigando a mente com ideias novas, vai colocando matéria-prima para formular bons pensamentos, zoroastrismo, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, bons pensamentos, boas palavras, boas obras. Se você quer ter o seu planeta, você tem que começar trabalhando aqui, dominando a sua mente, tendo bons pensamentos, consequentemente proferindo boas palavras e, por fim, as materializando em boas obras. Ou seja, as obras são a materialização do pensamento. E entre a obra e o pensamento, as palavras, por meio dela, é que você vai construir o seu legado. Ok? Aí é o link do curso Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já mandar sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Bem, aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum em parceria com o meu amigo Renato Pop. Ok? Aí temos o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Bem, entrem no WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação, hein, gente. Antes de habitar outros planetas, nós temos que habitar o WhatsApp do Cuesta, hein, gente? Começar treinando aqui, como o Mestre Carl fala, isso aqui é um planeta, a vida aqui é um caderno de exercícios. A gente começa treinando aqui para ir para outros mundos. Pensem nisso. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E próximo evento, atenção, Denis, todos os caras, Tennyson. Regras para erradicar os radicais. A única maneira de combater o socialismo é pela direita. No sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais. A única maneira de combater o socialismo é pela direita. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!